Lição 13. Cristo no Crisol. Sábado, dia 17 de setembro. Aquele que havia se colocado em oposição a Deus era um ser de grande poder e glória. Sobre Lúcifer, o Senhor declarou: Você era o modelo da perfeição, cheio de graça e sabedoria, e perfeito em formosura. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Lúcifer tinha sido o querubim cobridor. Estivera na luz da presença divina. Havia sido o mais elevado de todos os seres criados e revelava ao universo os propósitos divinos. Depois de pecar, seu poder de enganar se tornou maior e ficou mais difícil descobrir seu caráter, por causa da posição exaltada que tinha junto do Pai. Deus poderia ter destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar uma pequena pedra ao chão. Mas não fez isso. A rebelião não seria vencida pela força. Poder de coerção só existe no governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são esses. Sua autoridade se baseia na bondade, na misericórdia e no amor. E apresentar esses princípios é o meio a ser usado. O governo de Deus é moral e a verdade e o amor devem ser o poder predominante. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Isso está escrito no livro O Desejado de Todas as Nações. Que nós possamos nos lembrar disso. Agora nós vamos ler um texto que está no livro História da Redenção e diz o seguinte para nós. Jesus não entregou sua vida até que tivesse cumprido a obra que viera fazer, e exclamou em seu último suspiro: Está consumado. João capítulo 19, verso 30. Os anjos se alegraram quando essas palavras foram proferidas, pois o grande plano da redenção estava sendo concretizado de maneira triunfante. Houve alegria no céu, pois os filhos de Adão, a partir daquele momento, poderiam, por meio de uma vida de obediência, por fim, ser elevados à presença de Deus. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, como que aqueles últimos momentos na cruz significaram tanto, tanto. E quais os impactos disso para nós? Que nós possamos honrar tão grande sacrifício feito por nós através de uma vida de obediência, que mostra que nós acreditamos e aceitamos aquilo que Deus propôs para nós. E agora, o último texto que nós vamos ler está escrito no livro Primeiros Escritos e diz o seguinte para nós. Ele, e aqui ela está falando de Satanás, havia esperado destruir o plano da salvação. Este, porém, estava muito profundamente estabelecido, e agora, pela morte de Cristo, soube que ele próprio deveria finalmente morrer, e seu reino seria dado a Jesus. Reuniu-se em conselho com seus anjos. Em nada ele havia prevalecido contra o Filho de Deus, e agora deveriam aumentar seus esforços, e com todo o poder e engano, envolver seus seguidores. E aqui está falando, que eles deveriam envolver os seguidores de Jesus com todo o poder e todo o engano. Vejam só. E ela continua dizendo o seguinte: deveriam impedir todos quantos pudessem de receber a salvação para eles comprada por Jesus. Assim fazendo, Satanás poderia ainda trabalhar contra o governo de Deus. Também seria de seu interesse afastar de Jesus quantos fosse possível, pois os pecados daqueles que são remidos pelo sangue de Cristo serão finalmente remetidos ao originador do pecado, e este deve padecer o castigo deles, enquanto os que não aceitam a salvação por meio de Jesus sofrerão a pena de seus próprios pecados. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Os nossos pecados na cruz do Calvário recaíram sobre Jesus. Ele fez expiação sobre os nossos pecados, Mas, assim como era no ritual do santuário, quando
um bode era sacrificado pelos pecados do povo e o outro vivo recebia esses pecados sobre si e era enviado para morrer no deserto. Aqueles pecados que foram pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário serão depois colocados por Satanás, que sofrerá também as consequências, né? Assim como aquele outro bode. Que nós possamos nos lembrar disso, que possamos nos lembrar de que temos um inimigo querendo que todos quanto possível, quantos ele conseguir, se percam, mas temos um Deus forte e poderoso trabalhando para a nossa salvação. Precisamos dar ouvidos ao nosso Deus, querido irmão, querida irmã, e vigiar contra esse inimigo astuto que nós temos. Que vocês tenham um bom sábado na presença de Deus e que possamos continuar juntos aí ao longo dessa semana. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.